Boa noite. No ar, Falando em Fundações, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que traz a você as principais novidades do universo das fundações e organizações do terceiro setor. Aqui na TV Climatempo. Todas as terças e quintas-feiras, às 21 horas. Você vai poder acompanhar o trabalho das entidades, o que está acontecendo, conhecer os personagens que constroem o terceiro setor. Esse alicerce de cidadania e cooperação entre sociedade, pessoas, governo e iniciativa privada. Vamos apresentar convidados, notícias, de maneira descontraída e informal. Um mundo que, embora seja imenso, ainda tem muito a ser explorado e conhecido. No programa de hoje, contamos com a presença da administradora executiva da Fundação Abrinq, Heloísa Oliveira. Esperamos você aqui, participando e ajudando na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Eu sou Joel Scala e o Falando em Fundações está começando. A Heloísa é bacharel em Ciências Econômicas, formadas pela Uniceub de Brasília, com MBA Executivo e Governança Corporativa pela Universidade de São Paulo. Heloísa, é uma trajetória interessante a sua. São muitos anos de trabalho. Hoje eu estou na Fundação Abrinq como administradora executiva, mas eu fiz uma longa carreira no Banco do Brasil. Eu trabalhei no Banco do Brasil por 26 anos, onde eu tive experiência em diversas áreas. E foi aí que eu acabei me aproximando da área social e das temáticas sociais. E cheguei, inclusive, a presidir a Fundação Banco do Brasil por 4 anos, o que me credenciou para estar hoje aqui na Fundação Abrinq. Falando em área social, esse momento do terceiro setor está muito difícil. Tem várias dificuldades, né? É um momento muito peculiar. De um lado, você tem dificuldade de captar recursos, das pessoas entenderem se o Brasil está tão bem, está indo tão bem, as políticas sociais estão tão bem, então por que precisa ainda mais recursos para o terceiro setor? Essa é uma linha da dificuldade. Outra é pensar de qual é o papel desse terceiro setor e qual é o papel do governo, o que o governo faz na área social, o que o terceiro setor faz. Tem uma polêmica em torno disso. Eu defendo que o terceiro setor trabalhe para a melhoria e para a qualificação das políticas públicas, que o papel institucional do Estado de fornecer os serviços sociais básicos de educação, de saúde e de proteção, eles são peculiares do Estado. Deve continuar. No meu entendimento, sim. Principalmente porque o Brasil é um país que tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Então, arrecada o suficiente para prover um retorno para a sociedade. E eu entendo que essas funções sociais estão no contexto desse retorno que o Estado deve devolver à sociedade e ao cidadão de modo geral. Uma outra questão importante que preocupa é a criminalização da adolescência. Esse é um tema que nos é muito caro e muito importante. A sociedade toda está muito pressionada pela violência, pelos assaltos, a criminalidade cada vez mais perto de cada um de nós. E aí a solução mais simples, porque cada vez mais nós temos jovens e adolescentes envolvidos em crimes, em assaltos e assassinatos, criminalizar esses adolescentes. Isso é simplificar uma solução para uma questão que é muito mais complexa. De modo geral, esses jovens, eles estão fora da escola, eles não têm uma assistência da família, eles não têm uma proteção adequada, ou seja, nós não preservamos e não garantimos a eles os direitos que eles têm. Aí, então, agora vamos criminalizar como solução. Não vai resolver. Nós entendemos que é preciso fazer um trabalho muito mais completo, de implementar o Sistema Nacional Socioeducativo, de prover educação de qualidade, espaços qualificados para esses jovens e, principalmente, de fortalecer o sistema de garantia de direitos. A gente ouve falar do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, muito pouco se fala nisso. Esses dois mecanismos, essas duas instâncias do sistema de garantia de direitos são muito importantes e eles precisam ser fortalecidos. O grande problema é que a sociedade civil apoia, né, essa criminalização da adolescência com o crescimento da violência. Talvez pela falta da informação e também
por estar premido pela proximidade da violência. É compreensível que a sociedade, uma pessoa que é assaltada por um jovem de 14, 15 anos, ela se sente violada, claro, na sua integridade, muitas vezes o assalto de forma violenta. Então a pessoa responde com essa emoção de ter sido assaltada ou de ter sido, digamos, vítima de um adolescente, vamos dizer assim, nesse sentido, falando assim, simplificando. Mas, na verdade, nós precisamos pensar na recuperação desses jovens, pensar como se fossem nossos filhos, eu diria assim. Eu sempre penso, quando eu vejo uma situação a que está exposto um jovem, eu penso, eu tenho 3 filhos, eu não queria ver meu filho numa situação que está esse jovem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar junto à sociedade. Há um trabalho que ser feito, eu acho que a imprensa tem um papel muito importante, os meios de comunicação, de esclarecimento e de chamar a atenção para os números de violência, para a ausência dos direitos que essas crianças e esses jovens estão submetidos. A maior parte, foi feito um estudo pelo CNJ, a maior parte dos jovens que têm conflito com a lei estão fora da escola. Portanto, eles não estão recebendo a educação que eles deveriam. Foi divulgado o mapa da violência. Que análise você faz? O quadro é terrível. O mapa da violência mostra que muito mais do que jovens em conflito com a lei, nós temos jovens assassinados. Tem cidades, principalmente na região Nordeste, o estado da Bahia tem alguns números bem ruins, que um número muito grande de jovens são assassinados todos os dias. E isso é tratado como uma coisa natural. Um outro dado que chama a atenção, 60% dos casos de violência contra crianças acontecem dentro de casa, nos ambientes domésticos. Então, assim, ali tem uma massa de informações, tem um conjunto de dados muito importante para a gente trabalhar. Não só como sociedade civil, mas também pressionando o governo para que adote políticas para que essas coisas não aconteçam, né? Diante dessa realidade, como é que a gente produz e faz a defesa dos direitos humanos? Primeiro, a gente tem que esclarecer a sociedade com relação às temáticas mais relevantes, mais polêmicas. E no Congresso Nacional, a gente tem um trabalho nas câmaras de vereadores no que diz respeito a um contexto municipal, junto aos gestores públicos do Executivo também. Nós, da Fundação Abrinq, fazemos um trabalho muito forte no Congresso, acompanhando todos os projetos de lei que, de alguma forma, se propõem a alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje tem mais de 300 projetos que propõem qualquer mudança no Estatuto. Tem mudanças pequenas, coisas que não são muito relevantes, mas tem algumas que reduzem direitos fundamentais já assegurados aos jovens e crianças e adolescentes pela nossa Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelos acordos internacionais que o Brasil é signatário. Então, assim, esses têm uma atenção maior, a gente acompanha mais de perto. E os demais também a gente acompanha, analisa, conversa com parlamentares, até para mostrar esse lado da questão e fundamentando com dados, principalmente, sobre a violência, sobre as questões da educação, da saúde, enfim, trabalhando para qualificar as decisões que são tomadas no Congresso e depois que elas são tomadas e as leis promulgadas para que o Executivo implemente. Muito bem. A grande preocupação é que como se faz essa defesa institucional? Existe um movimento no Legislativo para mudanças de conquistas de direitos humanos dos adolescentes. Enfim, é um movimento generalizado para a perda de alguns direitos que já foram adquiridos e já constam da Constituição. Como é que se faz uma defesa institucional? Bom, primeiro, esse é um trabalho que é feito em rede. A Fundação Abrinq é parte de um movimento de direitos humanos, inclusive do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Nós temos uma representação como suplente no CONANDA. Participamos de diversos fóruns e redes que tratam de defesa dos direitos. Então, isso se faz somando esforços. Nós estamos sempre discutindo e participando desses movimentos, desses fóruns de defesa dos direitos humanos e de uma certa forma, a gente percebe que juntos nós somos mais fortes e alcançamos um resultado melhor. Eu sinto que é uma dificuldade da sociedade civil se organizar em torno de grandes temas. Como é que você vê essa questão? A gente precisa aprender a lidar com isso, porque trabalhar
trabalhar em rede não é fácil. Quase sempre são pessoas diferentes e organizações diferentes, com objetivos diferentes. A gente precisa aprender a compatibilizar agendas e ter como, acima das questões individuais ou de cada organização, o eixo central do que nós defendemos, né, os nossos objetivos. É um exercício diário de convivência, né? Assim como é a convivência em sociedade de modo geral. Mas eu acho que construindo agendas comuns é o melhor caminho. A organização da sociedade civil é um dos grandes desafios, né, da nossa democracia. Nós vamos fazer um pequeno break e voltamos em seguida. Até já. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Heloísa, vamos falar um pouquinho de educação. Quais são os principais projetos que a Brinq está desenvolvendo? Olha, eu vou falar primeiro um pouco do que nós estamos defendendo e depois eu falo dos projetos. Ótimo. Está tramitando no Congresso Nacional, na minha avaliação, a lei mais importante que a gente tem em tramitação hoje, que é o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Ali são fixadas as principais metas de atingimento, inclusive tanto para a educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, ensino técnico, qualificação de profissionais da educação, e todo o conjunto de políticas de investimento que o governo brasileiro deve fazer nos próximos 10 anos da educação. Isso foi proposto pelo MEC, é uma lei que está tramitando, mas ela teve origem no Executivo. E nesse conjunto de metas tem como a última meta o valor de recursos orçamentários que serão investidos, que devem ser investidos nesses 10 anos para alcançar esses resultados. E aí que a gente tem um grande problema, porque existe um conjunto de metas proposto, em 19 metas, e um quantitativo de recursos orçamentários para dar conta daquele resultado. Na nossa avaliação, e eu falo isso como participante de uma rede que defende uma educação pública de qualidade, que é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Fundação Brinq faz parte da rede, da campanha e do comitê diretivo da campanha. O que a gente percebeu é que o governo propunha de recursos para financiar aquelas atividades não seriam suficientes. Então, propusemos que esses recursos fossem aumentados para um valor que calculadamente, que foi feito o cálculo, seria suficiente para atender aquelas demandas. Isso tramitou na Câmara, agora está no Senado. Foi uma discussão muito acalorada na Câmara, mas saiu com o percentual de investimento que nós usamos o PIB como parâmetro. Na verdade, o governo propunha 7% do PIB, nós propusemos que fosse 10% do PIB. Onde está a dificuldade aí? Fontes. O governo alega que a dificuldade é se vai mudar de 7 para 10, de onde vai sair esses 3% do PIB? É preciso, quando você propõe um aumento no orçamento, você tem que propor de onde vem. E aí surgiu a hipótese de se vincular isso aos recursos dos royalties. Então, essa discussão foi inserida no contexto da discussão dos royalties e o governo brasileiro entendeu que poderia ser o royalty, os recursos do royalty do pré-sal ser direcionado para a educação. Bom, a lei dos royalties tramitou no Congresso, foi aprovada no Senado, a presidenta vetou alguns itens, inclusive propondo a vinculação desses recursos à educação, mas nessa discussão algumas coisas se perdem. Por exemplo, agora no Senado, o relatório, o parecer do relator, excluiu a palavra educação pública. Nós falamos de educação pública de qualidade, excluiu pública, que faz uma grande diferença. Muita diferença. Muita diferença. Então, tem algumas questões sutis que vão mudando nos
nos pareceres, nas propostas, e que a sociedade civil tem que estar muito atenta, porque não se constrói um futuro melhor sem educação de qualidade. E principalmente uma educação pública de qualidade para todos. Exatamente. Transformar a educação pública nesse país é um grande desafio. É um grande desafio. Eu diria que é o mais importante. Nós trabalhamos com projetos de educação infantil, projetos de mediação de leitura e desenvolvimento de habilidades na educação básica, mas são projetos que o nosso objetivo não é substituir o governo, mas é testar metodologias e contribuir para aquilo que nós acreditamos, que a educação deve ser pública e deve ser de qualidade. Então, todos os nossos projetos, eles não visam de forma alguma substituir o papel do governo, mas fortalecer e dar ferramentas que possam qualificar a educação pública. Caso não passe no Senado e no Congresso Nacional em geral, não é isso? E como é que vocês pretendem conduzir o movimento? Não tem essa verba suplementar? Como é que ficaria a educação pública? Eu acho que é importante destacar isso. Hoje, muitas vezes, algumas correntes tendem a reduzir essa questão para que o problema da educação no Brasil é gestão, é má gestão, e onde você tem uma boa gestão, você tem uma educação de qualidade. É preciso gestão, sim, isso sem sombra de dúvida. Mas se não tiver recursos, se eu tenho que abrir um determinado número de vagas e eu não tenho recurso para abrir essas vagas, não tem gestão que resolva essa questão. Então, nós pretendemos continuar trabalhando para que o governo invista na educação pública o necessário para cumprir as metas que ele mesmo propõe. Eu acho que a médio e a longo prazo vocês devem conseguir. Eu acredito que sim. Eu acho que essa discussão, ela acaba amadurecendo, tudo isso vai amadurecendo e trazendo à luz algumas questões importantes. Por exemplo, alguns números são positivos. A gente tem quase universalização do ensino fundamental. Mas não é segredo que a educação nossa não é de qualidade. Todo mundo sabe disso. Com certeza. Então, assim, essas discussões acabam ganhando espaço e ganhando corpo e acabam pressionando o governo a tomar medidas que, de fato, qualifiquem isso. O país precisa crescer, precisa se desenvolver. Temos o exemplo da Coreia aí. Exato. E o Brasil precisa abrir o olho para a próxima década, para não perder a próxima década. Né? Exatamente. Essa é a questão. Muito bem. Diante disto, você ficou de contar um pouquinho o que você faz na Brinc, os projetos educacionais da Brinc. Então, nós temos uma atenção muito voltada para a primeira infância. Por quê? Porque é onde a gente tem problemas de acesso à educação. A etapa da creche de 0 a 3 anos foi reconhecido como parte da educação. Antigamente isso era tratado pela assistência social, ou seja, a creche era um espaço apenas de cuidar das crianças e agora é reconhecido como um espaço educacional. Então nós temos projetos de reformas de creche, de capacitação de jovens. O projeto se chama Creche para Todas as Crianças. É um projeto que o objetivo é mostrar que há como qualificar esse espaço. E, de outro lado, trabalhamos uma mobilização, nós temos mobilizadores que trabalham em todo o Brasil, pressionando as secretarias de educação para abrir creches, para atender esse público, para tomar as medidas para que a gente tenha um número adequado de creches. Hoje, no Brasil, pouco menos de 19% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso à creche. É um número escandaloso, né? Daqui a pouco voltaremos para continuar esse papo interessante sobre a Brinc. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Falando em Fundações. Eu gostaria de falar sobre o futuro. Quais são os planos para 2013?
Na verdade, nós trabalhamos com os planos para 2015, 2020, nós estamos pensando de fato no futuro. É claro que a gente tem que executar esse planejamento a cada ano. Na Fundação Abrinq, nós elaboramos um plano de 5 anos, até 2015, e a cada ano nós desenvolvemos o plano de trabalho do ano seguinte. Acabamos de realizar os nossos planos para 2013, onde nós reafirmamos a continuidade do trabalho que vínhamos fazendo e com o objetivo de fortalecer a incidência política, principalmente nos temas que são os temas mais relevantes para assegurar os direitos da criança e do adolescente e fortalecer os nossos projetos e programas e projetos no país inteiro. A gente trabalha com proteção integral, trabalhamos com educação e saúde e trabalhamos na proteção e garantia de prioridade às crianças e adolescentes em situações de emergência. Então esse é o contexto de trabalho nosso. E cada uma dessas áreas nós fizemos planos, fizemos alguns projetos e alguns nós estamos, na verdade, trabalhando o plano de um programa que, por exemplo, que já tem 15 anos. Nós temos projetos que nasceram com a Fundação Abrinq, há 22 anos atrás, nós já temos 22 anos de trabalho, e tem alguns que são projetos que nós consideramos que é a espinha dorsal do trabalho da Fundação. Eu vou dar um exemplo, Prefeito Amigo da Criança. Com esse projeto, nós conseguimos alcançar o Brasil inteiro, nós conseguimos envolver o gestor público, comprometendo com a priorização da criança e do adolescente nas suas políticas. Então, nós estamos agora na fase que nós estamos convidando os prefeitos a firmar conosco um termo de compromisso de que vai priorizar a criança e o adolescente nas suas políticas. Na última gestão, nós tivemos 1.565 prefeitos que aderiram ao programa e no final do mandato, nós reconhecemos em junho do ano passado, 180 prefeituras, 180 gestores municipais foram reconhecidos. Isso que eu ia te perguntar, como é que é feita a avaliação desse projeto? A avaliação ela é feita com base nos indicadores, ou seja, quando começa o programa, a gente tem toda uma metodologia que a gente, após o compromisso firmado, a gente dá um ferramental para que o prefeito e a sua equipe façam um diagnóstico da sua cidade. Com base nesse diagnóstico, ele elabora um plano de trabalho. E a gente, inclusive, auxilia na elaboração dos planos municipais. E a partir daí a gente vai monitorando pelos indicadores sociais ligados à criança e ao adolescente. Nós tomamos como base um documento da ONU, que chama O Mundo para as Crianças, que tem ali os resumos dos indicadores de educação, de saúde e de proteção. E tudo isso consolidado no orçamento, ou seja, não basta ter o plano, é preciso mostrar de que forma isso está sendo refletido no orçamento do município. Esse programa ele é tão importante porque ele alcança, ao mesmo tempo, um número muito maior de crianças e adolescentes. Dos 180 municípios que foram reconhecidos, somam a população infantil, infanto-juvenil, nesses municípios somam mais de 10 milhões, ou seja, 10 milhões de crianças de alguma forma foram beneficiadas com essa ação, que não é uma ação direta da Fundação Abrinq, é uma ação do prefeito que se mobilizou e que se comprometeu a priorizar a criança e o adolescente na sua política. Eu acho que ele é muito importante porque ele é multiplicador, ele dá a escala, na ordem de grandeza que o Brasil precisa. Esse número de 10 milhões é um número expressivo. Exatamente. Mas o grande problema são as desigualdades, né? As desigualdades ainda é um grande problema para nós. A gente avançou muito, o Brasil é reconhecido internacionalmente pelas suas políticas sociais. Bolsa Família é um programa que é reconhecido em todo o mundo. Diversos representantes de governo de outros países vêm ao Brasil para conhecer. Sim, é importante, as políticas são sólidas, elas fazem todo sentido, no sentido de tirar as pessoas da extrema pobreza, mas ainda temos uma desigualdade muito grande. Como é que a gente combate, Luiz, essa grande concentração de renda? Eu acho que é com a educação. De novo, só tem uma forma de você melhorar as condições de retorno financeiro, de renda das famílias. É agregando mais escolaridade. Quanto mais escolaridade a pessoa tem, mais chance ela tem de acessar um trabalho qualificado, de ter mais retorno financeiro. Enfim, o caminho de saída da pobreza é pela educação.
acesso aos direitos básicos, né, humanos, né? Exato. E aí o acesso à renda, porque o índice de desenvolvimento humano ele é formado por 3 grandes componentes. O componente relativo à educação, a qualidade de vida, que é medido pela longevidade e pela mortalidade, e o componente da renda, ou seja, você precisa ter o acesso à educação, o acesso à saúde e renda suficiente para que as famílias se mantenham, né? Por que parte da sociedade civil ainda é insensível a essa questão? Eu acho que por falta de informação. A tendência é a gente ouvir as notícias das coisas que estão dando certo, que estão indo muito bem, e essas desigualdades elas não aparecem tanto para a sociedade. Então isso é quase que invisível na maioria das vezes. Então eu entendo que se as pessoas têm a informação do que acontece, das diferenças, combina as estatísticas, porque também a gente recebe as informações aos pedaços, lança uma pesquisa sobre educação, qualidade da educação, aí está uma sobre mortalidade. As coisas vêm separadas. Então quando você combina todas essas informações, você percebe se aquela comunidade ou se aquele município tem ou não qualidade de vida e quanto de desigualdade ele tem. Dizem que um grande problema da nossa democracia, a democracia brasileira, é que as classes sociais não conversam entre si. Ou seja, o diálogo entre a população de baixa renda com a de alta renda não existe. Mas a televisão conversa com todas elas. Então, assim, eu acho que a mídia tem um papel importante de equalizar informações. E você acha que cumpre a sua função social? Às vezes, sim. Eu acho que ela podia fazer mais. Eu acho que podia ser mais educativa. Podia levar mais informações sobre direitos. Por exemplo, toda mulher grávida tem direito ao pré-natal, um número de consultas, que está no manual do Ministério da Saúde. Mas as grávidas sabem disso? Elas têm o direito de saber onde vai nascer seu filho, mas elas não sabem. Então, os meios de comunicação têm um papel muito grande de nivelar as informações, principalmente as informações sobre direitos. E essas informações, para a maioria da população, ainda não chegam, né? Apesar da televisão. Então, a gente tem feito, nós temos um projeto que a Fundação Abrinq tem um projeto na região Norte e Nordeste voltado para a saúde, para a redução da mortalidade infantil, e nós trabalhamos com conteúdo de rádios. Nós estamos veiculando em mais de 50 rádios no Nordeste as informações sobre esses direitos, para alcançar essas mães, para que elas saibam, procure um centro de saúde, faça a consulta de pré-natal, pergunte, saiba onde vai nascer o seu filho, você tem direito. Então, esse conjunto de coisas a gente usa em projeto social, mas eu acho que as TVs podem fazer isso e as rádios também. Os meios de comunicação. Fechando nossa entrevista, 30 segundos para suas considerações finais. Eu acho muito importante espaços de discussão como a gente está tendo aqui agora, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E muito mais do que falar do nosso trabalho, eu prefiro falar dos desafios que nós temos e da capacidade que a gente tem de trabalhar juntos e aproveitar os espaços qualificados de forma positiva. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e acho que é muito bom que tenha essa iniciativa da TV Climatempo de fazer uma discussão como essa. Muito obrigado, foi um grande prazer em revê-la. Espero você ver outras vezes aqui para a gente conversar sobre a realidade brasileira. Nós vamos dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram, não são nada, mas um dia serão tudo, serão homens. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, encaminhe um e-mail para contato.tendicemedia.com.br. Até a próxima.